Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando sobre as operações com frações, vamos falar agora sobre a multiplicação de frações. E a multiplicação é muito simples, a gente só precisa multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Ou seja, a gente multiplica tudo que está em cima e multiplica tudo que está embaixo, tá? Nada de multiplicar em x. Multiplica o que está em cima, depois multiplica o que está embaixo, tá? Numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Então, vocês podem estar observando que de cá tá a mesma continha de cá. Por quê? Vou explicar para vocês de duas maneiras diferentes. A primeira, a gente vai multiplicar e depois simplificar a fração final, tá? Aqui, eu vou usar com vocês a técnica do cancelamento, tá? Então, aqui é um azinho do cancelamento, ok? Então, essa técnica do cancelamento a gente já faz o contrário, a gente simplifica e depois multiplica, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro as multiplicações, depois simplificar e depois eu mostro para vocês a técnica do cancelamento, certo? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, vamos multiplicar tudo que está em cima, tudo que está embaixo. Então, em cima eu tenho 3 e o 5, então 3 vezes 5, 15. 5 vezes 9, 45. Agora eu preciso simplificar a minha fração, tá? O 15 e o 45 terminam em 5, então eu posso simplificar as duas por 5. 15 dividido por 5, 3. 45 dividido por 5, 9, desculpa. Eu tô fazendo... Agora eu tenho 3 nonos. E o 3 e o 9 também tem como simplificar. Eu posso simplificar os dois números por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então, eu tenho 1/3 como resposta, certo? Próxima questão. Vamos lá, multiplicando tudo que está em cima. Então, vou multiplicar o 8 com 45 e o 9 com 4. Então, 8 vezes 45 dá 360. 9 vezes 4, 36. Então, quando eu tenho números grandes, tá? Vocês podem ir dividindo por 2, tá? Ou você pode procurar um número maior. No caso, o 360 e o 36, ó, começam com 36 e só acrescentam um zero. Isso quer dizer que é o 36 vezes o 10. Se você quiser já dividir por 36, não tem problema. Eu vou dividir de 2 em 2, tá? Para vocês entenderem, não ficar nenhuma dúvida, tá certo? E conseguir fazer na prova, tá? Então, se você tem números pares em cima e embaixo, tá? Você pode dividindo por 2. Então, vou dividir aqui por 2. Então, vai ficar 180, 18. Os dois são pares. Vamos dividir por 2 de novo. Vai ficar 90 e o 9. Então, 90 e o 9. Posso dividir por 3? Mas eu vou dividir por 9. 90 dividido por 9, 10. 9 dividido por 9, 1. O 1 embaixo, tá? No denominador, a gente não precisa colocar ele. Então, 10 sobre 1, basta colocar o 10, tá? De novo, gente, aqui no começo, se quiser já ter dividido por 36, já chegaria na resposta direto, tá? Não tem problema. Então, simplificar, cada um faz do seu jeito. Se quiser fazer com números menores, tudo bem. Se quiser fazer com números maiores também, não tem problema. O importante é fazer com segurança e chegar na resposta certa, tá? Terceiro exemplo, eu tenho uma fração aqui e de cá eu não tenho uma fração, eu tenho só um número. Então, da mesma forma que aqui eu tirei o 1 que estava embaixo, eu posso vir aqui e acrescentar o 1. Então, se não aparecer o denominador na minha fração, vai lá e coloca 1, tá? Então, agora, multiplico o que está em cima, multiplico o que está embaixo. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 1, 2. Vamos simplificar a fração? Os dois números são pares, então eu vou simplificar por 2. 10 dividido por 2, 5. 2 dividido por 2, 1. Então, tem 1 embaixo de novo? Não preciso colocar. Então, minha resposta vai ser 5. Aqui eu tenho 3 frações.
E agora, o que eu vou fazer com essas 3 frações? A mesma coisa. Multiplica tudo que está em cima e multiplica tudo que está embaixo. Pode multiplicar as 3 de uma vez, tá? Se você sente mais segurança multiplicar as 2 primeiras e depois faz o resultado vezes a última, tudo bem. Mas não precisa, tá? É só multiplicar tudo. 2 vezes 9, 18. 18 vezes 1, 18. Embaixo, 3 vezes 7, 21. 21 vezes 10, 210. E agora, a gente tem que simplificar. Os 2 números são pares. Vamos dividir por 2. 18 dividido por 2, 9. 210 dividido por 2 dá 105. E agora, o 9 e o 105, dá para dividir por um mesmo número? Será que eles dividem por 3? Para saber se o número divide por 3, tá? No caso do 9 é simples, a gente já sabe que divide. Para saber se o 105 divide por 3, a gente tem a regrinha, tá? Só vou relembrar aqui com vocês. É só somar os algarismos, ó. Vou somar os algarismos do 105, que é o 1, o 0 e o 5, que é 6. 1 mais 0 mais 5, 6. A soma deu 6, e essa soma divide por 3, não divide? Então, quer dizer que o 105 também divide por 3. E quando vocês fizerem a divisão de 105 por 3, vocês vão chegar em 35. 9 dividido por 3, 3. Agora, o 3 só divide por 3 e o 35 não divide por 3. Então, acabou aqui, certo? Então, multiplicação de fração, simplesmente isso. Multiplica tudo que está em cima, ou seja, numerador com numerador, e o que está embaixo, denominador com denominador, tá? E depois vai simplificar as frações. Vou explicar para vocês agora a técnica do cancelamento, tá? Aqui a gente já faz o contrário, a gente já vai simplificar antes de multiplicar, tá? Então, deixei só um espacinho, porque realmente não precisa mais do que isso para responder, tá? Então, a ideia é a seguinte, a gente vai cancelar um número, tá? E vai fazer as divisões na cabeça. Só que para fazer esse cancelamento, a gente tem que olhar os números em X, tá? Ou seja, eu vou olhar o 3 com o 9, o 5 com o 5. Então, vamos lá. O 3 e o 9. Aí vocês se perguntam, esses 2 números dividem por qual número ao mesmo tempo? Então, o 3 e o 9 dividem por 3. Então, vamos fazer as divisões na cabeça e colocar o resultado na folha. Então, já sei que dividem por 3. Então, vou fazer 3 dividido por 3, vai dar 1. Então, eu vou cancelar esse 3 e eu vou colocar a resposta, que é 1. O 9, eu também vou cancelar ele e vou colocar a resposta. Estou dividindo por 3. 9 dividido por 3 vai ficar 3. Então, cancelo o número e coloco a resposta, tá? O 5 e o 5 são iguais, então eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5 fica 1. E 5 dividido por 5 também fica 1. Então, depois que eu divido na cabeça, eu coloco o resultado na folha e vejo os números que sobraram. Em cima sobrou 1 e 1. Então, de novo, multiplica em cima, multiplica embaixo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 1/3, que é a mesma coisa de cá. Tá? Então, meninos, dá a mesma resposta, tá? Então, olhem o que vocês acham mais fácil. O cancelamento é bem mais rápido, tá? Porque aqui você tem que ficar fazendo multiplicações, depois ficar fazendo as divisões, procurar um número para simplificar, porque aqui você tem que simplificar números grandes, tipo 360, 210, tá? Aqui não. Como os números ainda estão pequenininhos, que a gente não multiplicou, fica mais simples de fazer o cancelamento, tá? De fazer a simplificação, tá? Então, vamos para o segundo exemplo. Olhando em X. 8 e o 4. O 8 e o 4, eu posso dividir por 4. Então, vamos lá. 8 dividido por 4, 2. Então, eu coloco a resposta aqui. O 4, vamos dividir por 4 também. 4 dividido por 4, 1. Coloco a resposta aqui. Agora, o 45 e o 9. Esses dois números dividem por 9, certo? Então, 9 dividido por 9, 1. 45 dividido por 9, 5. Então, vamos olhar o que sobrou em cima? O 2 e o 5. Então, 2 vezes 5, 10. 1 vezes 1,
1. 10 sobre 1 é a mesma coisa aqui? 10 e tá aqui. A mesma coisa. Próximo. Embaixo do 10, como não apareceu o número, vou colocar o 1, tá? Para ficar duas frações. Olhando em x aqui, ó, 1 e 1. Se eu for dividir por 1, continua 1. Então, não resolve o meu problema, eu vou deixar só 1 mesmo. O 10 e o 2, eu posso dividir por 2. Então, vamos lá. 10 dividido por 2? 5. Então, coloca a resposta aqui. 2 dividido por 2? 1. Coloca a resposta aqui. Vamos multiplicar o que tem em cima e o que tem embaixo. Então, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. O 1 embaixo a gente não precisa colocar, então ficou 5. A mesma coisa do de cá. Quando eu tenho 3 frações, a gente faz a mesma coisa, tá? Vou cancelar em x, só que eu vou escolher duas frações para fazer o cancelamento, tá? Posso escolher a primeira com a última, a segunda com a terceira, tá? Eu vou escolher duas e vou tampar uma para facilitar a minha visão, tá? Então, vamos olhar as duas primeiras frações aqui, ó. Deixa eu tampar aqui a última. Vamos olhar as duas primeiras. O que eu consigo cancelar? Ó? O 2 e o 7. Dá para cancelar? Não dá. Não dá para dividir por um mesmo número. Mas o 3 e o 9, eles dividem por 3. Então, 9 dividido por 3 fica 3. 3 dividido por 3 fica 1. Então, cancelei quem? As duas primeiras. Agora, vamos olhar a primeira com a última, tá? Vamos olhar em x. Aqui sobrou 1 e aqui 1. Então, não tem como cancelar. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho o 10. Ó, o 2 e o 10 eu posso cancelar? Posso simplificar por 2. Então, 2 dividido por 2 ficou 1. 10 dividido por 2 fica 5. Então, eu olhei a primeira com a segunda, já olhei a primeira com a última. Vamos olhar as duas últimas frações agora? Então, vou tampar a primeira. Olhando em x, o 3 e o 5. Dá para simplificar? Não dá. O 7 e o 1 também não, tá? Então, agora a gente vai olhar o que sobrou. Então, em cima aqui tem 1, tem o 3 e 1 que eu não multipliquei, não cancelei, né? E embaixo tem o 1, tem o 7 e tem o 5. Então, é só multiplicar. 1 vezes 3 vezes 1, 3. 7 vezes 5, 35. Então, 3, 35 avos, a mesma coisa que deu aqui, tá? Então, apresentei para vocês aqui, ó, duas maneiras de fazer a multiplicação. Ou faz a multiplicação e simplifica no final, ou usa a técnica do cancelamento. A gente simplifica e depois multiplica, tá? Então, até a próxima aula com divisão de frações.